Fala pessoal, beleza? Professor de História Diego Novaes, e nesse momento, que é o momento da revisão para a prova de recuperação final, nós vamos estar falando nesta videoaula sobre a Revolução de 30 e a Era Vargas, tá certo? E os principais pontos que nós vamos estar discutindo nessa videoaula são o fim da República Velha e a Revolução de 1930, as fases do governo Vargas, que foi o governo provisório de 1930 a 1934, o Constitucional de 1934 a 1937 e o Estado Novo, tá? Que é uma ditadura é uma ditadura civil que vai ocorrer de 1937 a 1945. E os principais aspectos políticos, econômicos, culturais e sociais da era Vargas, tá certo? Então, tenha uma boa aula e uma boa prova. E estamos à disposição também para esclarecer possíveis dúvidas, tá certo? Então, até mais. Então, agora por que nós chamamos esse período em que Getúlio Vargas ficou no poder de Era Vargas? Olha só, o cara ficou 15 anos de maneira ininterrupta no poder, dividindo esse período em três fases. A primeira, que é de 1930 a 1934, é chamada de governo provisório, de 34 a 37, de governo constitucional, e de 37 a 45 é o chamado Estado Novo. O Estado Novo, ele é uma ditadura. Ah, mas é uma ditadura militar? Não, não é uma ditadura militar. Por quê? A diferença é que Vargas era civil. Então, entre 37 e 45, nós vamos ter uma ditadura civil sob o comando de Getúlio Vargas, apoiado pelos militares. Então, nós vamos ter essa diferença, tá certo? A ditadura de Vargas, formada através do Estado Novo, não tem nada a ver com o golpe de 64, que nós vamos estudar mais adiante, tá certo? Então, essas são as três fases do governo Vargas: governo provisório, governo constitucional e Estado Novo. Então, pessoal, esses antecedentes da Revolução de 1930, nós devemos ter como base olhar a sociedade brasileira no início do século XX. Tá? Primeiro, nós vamos ter um forte crescimento industrial no Brasil no início do século XX, e com isso nós vamos ter a formação dos empresários industriais, fazendo parte dessa população brasileira. Muitos desses empresários eram imigrantes ou descendentes desses imigrantes que vieram no século passado para trabalhar na produção de café. Nós vamos ter também os ex-escravos, que desde a sua libertação com a Lei Áurea não tiveram políticas efetivas de inserção social. Nós vamos ter também os cafeicultores, a política oligárquica era praticada em torno dos interesses dos cafeicultores. Nós vamos ter também a formação da classe operária no Brasil, também formada pela sua maioria descendente de imigrantes que vieram trabalhar aqui no café, tá certo? Além disso, a população urbana era formada pelos funcionários públicos, pelos profissionais liberais, os comerciantes e os militares. Essa era a base da formação da população urbana brasileira. É claro que também nós temos aí a população rural. Já a população rural era formada pelos coronéis, tá? Se nós formos lembrar que a prática do coronelismo, que ocupava o interior dos municípios, era uma prática muito comum, tá? Os líderes religiosos, ali nós temos o padre Cícero, os trabalhadores do campo e os cangaceiros. Tá? Mas, afinal de contas, o que todos esses grupos, desde a classe urbana e a classe rural, tinham em comum? Então, todos esses grupos tinham em comum que, no momento, todo mundo estava insatisfeito com o governo oligárquico. Agora, por que essa insatisfação? Então, já a classe média urbana estava insatisfeita por quê? Porque o governo, as políticas públicas eram voltadas para os interesses dos grandes cafeicultores. Tanto é que a primeira fase da República Brasileira era chamada de República Oligárquica. A intensa exploração, desigualdade social, a questão econômica, então tudo isso são fatores que geram insatisfação principalmente da classe média urbana. Já os grupos agrícolas
estavam satisfeitos por quê? Bom, olha só, vamos colocar a seguinte questão. A política café com leite já estava bastante desgastada naquele momento. Então, essa alternância de poder entre Rio e São Paulo começa a gerar insatisfação das outras oligarquias, que também queriam participação política, mas não conseguiam porque essa alternância no poder federal estavam entre Rio e São Paulo. Então, nesse momento, a República Brasileira estava com uma sociedade, tá, com vários grupos sociais insatisfeitos com a política oligárquica do momento. Olha só, então pessoal, o ápice da crise de 1930, que vai culminar na Revolução de 30, vai ser justamente as eleições presidenciais desse período. Por quê? De acordo com a política café com leite, o atual presidente, Washington Luiz, deveria indicar um presidente mineiro, tá, para sua sucessão. Mas só que não é isso que ele faz. Ele acaba indicando um candidato a presidente paulista, que vai ser justamente o Júlio Prestes, que na época era o governador de São Paulo. Então, Minas rompe com São Paulo e articula uma aliança política com as oligarquias de Minas Gerais, Paraíba e Rio Grande do Sul, formando a Aliança Liberal. E essa Aliança Liberal, ela vai ter como candidatos a presidente Getúlio Vargas e o vice João Pessoa. Lembrando que naquela época, as eleições de presidente e vice eram separadas. Você votava tanto no presidente, tá? Era um voto, e depois votava no vice-presidente, que era outro voto, certo? E nas eleições, na disputa entre Júlio Prestes e Getúlio Vargas, nós vamos ter a vitória de Júlio Prestes, o que não era nenhuma novidade. Por quê? Então, todo candidato apoiado pelo governo, devido às eleições serem fraudulentas, acabava ganhando. Getúlio Vargas era um político gaúcho muito popular. E mesmo com o apoio popular, a vitória acabou indo para Júlio Prestes. Por isso que não é novidade nenhuma. As eleições serem fraudulentas, tá? Onde os candidatos apoiados pelo governo sempre venciam. Muitos dos militares não aceitam a vitória de Júlio Prestes, Getúlio Vargas também não, então inicia uma marcha do Rio Grande do Sul até o Rio de Janeiro de trem. E chegando no Rio de Janeiro, nós vamos ter o golpe que vai culminar na Revolução de 30 e a queda de Washington Luiz. O Júlio Prestes ele não chega a assumir, tá certo? Então, Getúlio Vargas tira tanto Washington Luiz e impede o Júlio Prestes de assumir, ele sendo ele próprio assumindo a presidência do país naquele momento. Então, essa foi a Revolução de 30, tá? Então, a Revolução de 30, que leva Getúlio Vargas ao poder, acaba, tá? Põe fim à República Oligárquica nesse momento. Beleza? Então, pessoal, na nova configuração política que nós vamos ter com a ascensão de Getúlio Vargas ao poder, Vargas ele vai assumir a presidência e vai transformar a economia brasileira no primeiro momento, tá? Trazendo, né, uma industrialização em larga escala, criação de uma companhia siderúrgica nacional, porque esses investimentos industriais de Vargas vai ser justamente na indústria de base, tá bom? A política de substituição de produtos importados pelos nacionais e a política protecionista aos produtos nacionais. Então, nós podemos observar que a política econômica de Vargas ela é uma política nacionalista, tá? Então, como nós podemos observar nesses tópicos, é uma doutrina econômica nacionalista. Tá? Aqui, ó, a linha de produção, tá, de automóveis no Brasil já em 1930. Tá? Então, essa indústria de base ela vai se fortalecer no Brasil a partir do governo Vargas. Então, já na questão política, tá, de Vargas, nós vamos ter uma centralização política nessa primeira fase, né, de 1930 a 34 do governo provisório, tá? A diminuição dos poderes oligárquicos. As oligarquias regionais elas perdem poder, tá? Por quê? Principalmente porque Vargas ele destitui todos os governadores eleitos e nomeia interventores.
E Vargas, de certa forma, ele reluta em convocar novas eleições para a presidência e a Assembleia Constitucional. Então ele fica com o pé meio atrás dessa situação de convocar eleições para presidência e Assembleia Constitucional. Então, na Revolução Constitucionalista de 1932, nós vamos ter a insatisfação das oligarquias paulistas com a falta de protagonismo no cenário nacional. Agora, por que isso? Cara, vamos lembrar que na República Velha, São Paulo, juntamente com Minas Gerais, dominava o cenário político nacional através da política café com leite. Com a Revolução de 30 e a ascensão de Getúlio Vargas ao poder, esse protagonismo de Minas e São Paulo ele acaba. Então, é claro que isso vai gerar insatisfação dos paulistas em relação a essa falta de protagonismo. Além disso, Getúlio Vargas ele destitui todos os governadores eleitos e nomeia interventores. Então, no momento, quem estava governando São Paulo não era um governador paulista, era um governador nomeado por Getúlio Vargas. Então, São Paulo pega em armas contra o governo. Então, nós vamos ter uma guerra entre as forças legalistas do governo e os revoltosos. Nesse contexto, nós vamos ter dois cenários. Por quê? Nós vamos ter a vitória militar das tropas legalistas do governo, ou seja, a vitória militar de Vargas, e nós vamos ter uma vitória política de São Paulo. Por quê? Vargas vai acabar nomeando o paulista Armando de Sales, tá, para o governo de São Paulo, e ele também vai convocar uma Assembleia Constituinte para 1933. Então, nesses pontos aí, São Paulo consegue o que ele queria. Era a convocação das eleições e a Assembleia Constituinte e a nomeação de um governador paulista, tá? Apesar da vitória militar de Vargas. Logo acima, nós podemos observar o quê? Um dos vários cartazes e charges que foram feitas em favor da Revolução Constitucionalista de 1932, em favor da causa paulista. Tá? Como vocês podem observar, um bandeirante segurando Getúlio Vargas com a bandeira de São Paulo atrás. Tá? Ou seja, com a frase abaixo a ditadura. Então, porque naquele momento o governo Vargas não era um governo constitucional, era um governo provisório. Então, é importante nós trabalharmos essa ideia do contexto do qual muitas vezes nós fazemos essa análise de charge, cartazes, fotografias, enfim, é importante nós analisarmos sempre o contexto histórico, beleza? Então, na Assembleia Constituinte proposta por Vargas, nós vamos ter a criação de um novo Código Eleitoral em 1932, e nesse novo Código Eleitoral nós vamos ter a instituição do voto secreto, lembrando que antes o voto era aberto, né, dando margem ao voto de cabresto, como nós vimos lá na República Velha. Nós vamos ter a criação da Justiça Eleitoral, que até então não tinha, e o estabelecimento da idade mínima para votar, que era 18 anos. A maior novidade nessa nova Constituição é que as mulheres passaram a ter o direito de voto e de candidatar-se a cargos públicos também. Então, essa nova configuração política, estabelecida inclusive, né, nessa Assembleia Constituinte, vai trazer o direito de voto às mulheres, que desde a Constituição, que foi elaborada a partir da proclamação da República, as mulheres não tinham direito ao voto. Passaram a ter esse direito ao voto a partir dessa nova Constituição elaborada durante o governo Vargas. Então, na década de 30, nós vamos ter movimentos políticos de contestação ao governo Vargas. Entre eles, a Aliança Nacional Libertadora, que vai reunir comunistas, socialistas, católicos, democratas, e as principais reivindicações desse grupo eram a anulação da dívida externa, a nacionalização das empresas estrangeiras, a distribuição de terras aos camponeses, ou seja, eles defendiam a reforma agrária, a diminuição da jornada de trabalho para 8 horas e o estabelecimento de um salário mínimo e o seguro social para o desemprego. Dentro desse contexto da intentona comunista e da Aliança Nacional Libertadora, nós vamos ter uma personagem muito importante, tá? Que vai ser um personagem chave nesse contexto, que é a Olga Benário Prestes. Ela era casada com Luiz Carlos Prestes e ela foi presa por Vargas, junto com o seu esposo, né, Luiz Carlos Prestes, e ela foi enviada para os campos de concentração nazista.
tá? Lá na Alemanha. Então, mas por que isso? Primeiro, a Olga Benária, ela era alemã, tá? Comunista e judia. E olha só, no cartaz mais à direita, pede-se, né, um cartaz solicitando a libertação de Olga, né, já com a Anitta no colo, como vocês podem observar, que era a filha de Carlos Prestes. A Anitta, ela foi tirada, a filha de Olga, ela foi tirada, né, de Olga assim que completou um ano, e Olga teve o mesmo destino de milhares de judeus em 1942, que ela foi morta em uma câmara de gás. Foi lançado alguns anos atrás o filme Olga, tá? Esse filme ele relata muito bem, ele retrata muito bem a questão da intentona comunista, que é o que se passa, né, na década de 30, e toda a história, o desenrolar da história de Olga, o envio dela ao campo de concentração nazista e como ela morreu. Então, esse filme ele é muito interessante para você entender o contexto histórico, tá, do governo Vargas e da ação, né, da Aliança Nacional Libertadora e da intentona comunista. Então, além da Aliança Nacional Libertadora, que estava ligado mais aos comunistas, nós vamos ter a Ação Integralista Brasileira, a AIB. Ela foi fundada em 1932 por Plínio Salgado. Então, a AIB ela é totalmente oposta, a doutrina era totalmente oposta à Aliança Nacional Libertadora. Por quê? A AIB ela tem a sua doutrina política inspirada no fascismo e no nazismo. Tá? Então, eram contrários ao liberalismo e tinham ideias antissemitas. E, além disso, defendiam um Estado totalitário e nacionalista, ou seja, integral, bem nos moldes fascistas e nazistas. Vargas vai se aliar a esse grupo e vão forjar um plano Cohen, um falso plano que foi inventado por Vargas, tá? Criar um documento comunista que planejava tomar o poder, amedrontando a população, tá? E auxiliando o golpe ditatorial de Vargas. Tá? Esse plano inventado foi a justificativa utilizada por Vargas para poder fechar o Congresso, rasgar a Constituição e estabelecer o Estado Novo. Tá? Mas logo depois, Vargas também vai fechar a AIB, que atenta contra o governo, sendo facilmente reprimido. Então, Vargas ele consegue acabar com os dois partidos de oposição ao seu governo, que vai ser a Aliança Nacional Libertadora ligada aos comunistas do Brasil e a AIB, que era a Ação Integralista, que era aliada, né, que tinha um alinhamento às ideias nazifascistas. Só que lembrando, no primeiro momento, Vargas utiliza-se desse plano falso elaborado junto com os integralistas e depois fecha a AIB. Tá? Então, acaba com os dois. Então, estavam se aproximando as eleições presidenciais de 1937 e Vargas não demonstrava intenção nenhuma de sair do poder. Aí que nós temos a questão. Olha só, então, como nós falamos anteriormente, Vargas, junto com os integralistas, elabora um falso plano, que é o plano Cohen, e com isso ele vai aplicar um golpe, tá? Em 1937, fechando o Congresso e vai outorgar a Constituição de 1934, tá? E institucionalizando o autoritarismo e legalizando todos os partidos de oposição. Então, estabelecendo esse Estado Novo, que é o último período da era Vargas, como nós vamos vendo aqui, essa ditadura civil de Vargas vai ser, nós vamos ter a censura e repressão, principalmente dos opositores. Nós vamos ter a criação do DIP, que é o Departamento de Imprensa e Propaganda, que era o órgão de propaganda e regulador a favor do governo. Então criava-se uma série de propagandas para poder transmitir uma boa imagem de Vargas e do seu governo. Tá? E também de censura e repressão ao teatro, ao cinema, à literatura e à imprensa. O governo Vargas, durante o Estado Novo, ele passa a ser composto por membros do governo, tá? Que eram simpatizantes ao nazismo. E olha só, Vargas então vai institucionalizar um governo populista e autoritário, onde nós vamos ter a intervenção do Estado em várias camadas sociais, tá, de nossa sociedade. Como nós podemos observar aqui, o trabalhador também tem o seu lugar no Estado Novo. Então eram propagandas varguistas influenciadas,
tá? Pelo próprio DIP. Vagas para as criancinhas. Então, olha só, trazendo o quê? Uma ideia paternalista de que ele era pai da nação e que ele iria cuidar de todo mundo, tá? O Estado, então, iria cuidar de todo mundo. Então, traz essa ideia, tá? Do Estado influenciar em todos os setores da sociedade e traz também uma ideia de um Estado paternalista, onde o Estado iria cuidar de todo mundo. Outras marcas do governo Vargas é o populismo, como comecei a falar no slide anterior, que o processo de industrialização demandava maior participação do Estado, tá? Então, esse processo de industrialização do Brasil, ele vai ser direcionado pelo Estado com a criação de várias empresas e os setores médios e populares que passaram a se organizar e não poderiam ser ignorados naquele momento. Tá? Os sindicatos trabalhistas começavam a se fortalecer ainda mais, então Vargas também não poderia ignorar esse movimento. Nós vamos ter a migração interna, que na década de 20 o número de imigrantes era maior que o de imigrantes. Com isso, o governo brasileiro deixou de financiar a vinda de estrangeiros a partir de 1927, ou seja, a migração interna, tá? Grupos de pessoas vindas de várias regiões do país e indo principalmente para São Paulo. A manipulação das massas por líderes que se mostravam benfeitores dos pobres, tá? Aí que vem aquela ideia do slogan, né? Getúlio Vargas, pai dos pobres e mãe dos ricos, por exemplo, tá? O Estado que antes defendia, o Estado lá atrás, que defendia as políticas de tráfico negreiro e subsídios para a imigração europeia lá no século XIX e início do século XX, precisava agora, a partir de 1930, manter o controle sobre os trabalhadores e legalizar suas atividades. E com isso nós vamos ter o quê? A criação das regras para os trabalhadores e patrões, ou seja, os direitos trabalhistas. É aí que nós vemos vários direitos que nós conhecemos hoje, como férias, 13º, seguro-desemprego, folga remunerada, enfim, vários direitos trabalhistas que nós temos hoje foram criados a partir do governo Vargas, tá? Só que durante o Estado Novo, que era uma ditadura, que foram criados nessa época. Então, olha só, Vargas ele adota um tipo de política em que ele procura colocar agora o operário, colocar o sindicato no jogo político. Por quê? Na República Velha, qual era o lema do trabalho em relação, qual era a lei, né? Vamos colocar assim, qual era a lei em relação ao trabalhador? O operário é um caso de polícia, porque não tinha lei, não tinha nada que regulamentava a relação entre patrões e empregados. Então, quando um grupo de operários resolvia fazer greve, quem resolvia era a polícia. Então, a gente sabe como é que a polícia resolve as coisas, tá? Principalmente naquela época. Então, não existia direito de greve, nada disso. Então, agora, o operário ele deixa de ser um caso de polícia e passa a fazer parte do jogo político do Estado, porque a partir de um Estado populista que procura agregar-se às massas trabalhadoras, ele também vai controlar os sindicatos. Então, ainda nas medidas populistas de Vargas, né, o pai dos pobres, como ele ficou conhecido, e que, claro, o próprio DIP ele procurou divulgar muito essa questão, que é a ideia paternalista, ele ficou conhecido, é claro, por apresentar políticas populares, entre elas as leis trabalhistas. Além disso, vai incentivar a organização dos trabalhadores em corporações. Assim, ele poderia diluir a classe operária e equilibrar as bases capitalistas. Ou seja, ele criou um tipo de política que ele iria afastar o comunismo. Todo mundo tinha medo de comunismo naquela época e nas outras aulas, nós vamos entender o porquê que a galera tinha medo de comunista. Tá? Então, aprovado em 1º de maio de 1943, nós vamos ter a consolidação das leis do trabalho, a famosa CLT, que vai registrar os direitos básicos dos trabalhadores. Nesse mesmo período também, Vargas percebeu a importância do rádio. Tanto é que a difusão dos programas de teatro, notícia, então o rádio ele vai influenciar muito na mudança do comportamento e adoção de novos hábitos. Tanto é que nós vamos ter a criação do programa de rádio A Voz do Brasil, um programa que existe até hoje, onde era o momento, diariamente,
Vargas se comunicava com a população brasileira através do rádio. Tá? Era um programa que começava de 19 e até as 20 horas. Era um programa noturno, então era 1 hora que Vargas tirava para falar diariamente com o povo brasileiro. Ainda nas políticas populistas, Vargas também vai exercer uma forte influência na cultura como um controle social. Então ele vai utilizar a cultura como forma de controlar as massas. Tanto é que nós vamos ter a incorporação da capoeira, do carnaval e do futebol às regulamentações do Estado como forma de entreter a população e manter o controle. Tá? O curso carnavalesco na Avenida de São Paulo, em 1938, né, o futebol e principalmente a capoeira, que por muito tempo era visto como algo negro e marginalizado pela sociedade, vai ser incorporada às políticas culturais do Estado. Então, as práticas culturais, elas vão ser incorporadas ao programa do Estado como forma também de controlar as massas, tá? Como forma de entretenimento. Muito parecido, vamos colocar aí, com a política de pão e circo adotado lá no Império Romano. Então, e nessa história toda, onde é que entram os indígenas? Então, desde o período imperial, nunca houve medidas políticas de proteção aos povos indígenas. Nunca houve. Os indígenas, até hoje, né? Se nós formos olhar, apesar que hoje tem um pouquinho mais de lei e tal, mas os indígenas sempre foram marginalizados pela sociedade. Nós vamos ter a criação do SPI, que é o Serviço de Proteção ao Índio, que era uma forma de regular as relações entre o governo e as tribos indígenas. Tá? Mas só que o SPI ele passa a atuar de forma positivista, incorporação de técnicas missionárias, tá? Assim como foram feitos os portugueses, né? Trouxeram seus costumes de colonizadores lá em 1500. O governo Vargas ele inicia um projeto chamado de Marcha para o Oeste, que era um projeto de interiorizar o território brasileiro através da industrialização, aumento da malha ferroviária e rodoviária. Significado que muitas dessas ferrovias e rodovias iriam passar por terras indígenas. Então, o resultado foi a expulsão de vários grupos indígenas de suas terras. O objetivo dessa interiorização, dessa marcha para o oeste, era levar industrialização. Por quê? Grande parte das indústrias estavam concentradas na região sudeste, como é até hoje. Tá? Mas então, os indígenas vão ser expulsos de suas terras e muitos, é claro, milhares de indígenas foram mortos durante esse período de progresso, né, como nós podemos dizer, brasileiro, que foi iniciado aí, né, durante o governo Vargas. Então, a Segunda Guerra Mundial e o fim do Estado Novo. Lembrando que o Estado Novo ele se inicia em 1937, tá? Esse período do Estado Novo, que é essa ditadura civil de Vargas, ela vai coincidir com a Segunda Guerra Mundial. Então, vamos lembrar que vários membros do governo eram simpatizantes ao nazismo. E o Brasil, de fato, esteve muito próximo na própria Segunda Guerra Mundial, fazer parte do bloco do eixo, das forças do eixo, ou seja, o Brasil se alinhar com a Alemanha. Então, o que acontece? Vargas estava com a intenção de construir a CSN, que era a Siderúrgica Nacional, em Volta Redonda. Hitler ia dar o dinheiro para isso. Só que os Estados Unidos chegou e ofereceu mais dinheiro. Então Vargas vai acabar se alinhando aos aliados. Nós vamos ter também nesse contexto a criação da Companhia Vale do Rio Doce, tá? Fornecer minério de ferro para os aliados para a confecção de armas. E olha só, o Brasil acaba ingressando na Segunda Guerra Mundial, né, ao lado dos aliados, em 1941. Então, a partir desse momento, quando o Brasil entra na guerra, nós vamos ter o fortalecimento do movimento oposicionista ao Estado Novo. Por quê? O governo Vargas, nesse momento, ele entra em contradição. Ah, mas que contradição é essa? Beleza, nós estávamos vivendo uma ditadura, certo? Então, o Brasil vai para a Segunda Guerra Mundial lutar contra a ditadura. Então, como que nós vamos estar vivendo em uma ditadura e vai para a guerra para lutar contra as ditaduras? Então, o governo Vargas, nesse momento, ele entra em contradição. E o Estado Novo,
né, Vargas inicia, logo depois da Segunda Guerra Mundial, o Vargas inicia o processo de transição para a democracia. Ó, nós vamos começar a implantar a democracia, tal, nós vamos abrir imprensa, vamos, né, diminuir a repressão, aquela coisa toda. Os militares, mesmo assim, não aceitam e vão depor Vargas, né? Vargas vai ser deposto do poder pelos militares em 29 de outubro de 1945. E a partir daí nós vamos ter o fim do Estado Novo e também o fim, né, claro, né, da era Vargas. Como nós podemos observar aí do lado, nós temos aí o anúncio, né, do Jornal do Brasil sobre a renúncia, né, do presidente Vargas, a notícia da época. Tá? Vargas ele foi forçado pelos militares a renunciar à presidência, né, ao poder, e com isso nós vamos ter aí, né, o fim da era Vargas e o fim do Estado Novo, e o Brasil vai retornar, né, ao período democrático. E com isso, nós estamos chegando ao fim de mais uma videoaula. Espero que você tenha gostado e que você tenha entendido o conteúdo. Aí no final do vídeo, deixa o seu like, deixa o seu joinha, tá? Vamos promover o nosso vídeo, vamos promover o nosso canal, tá certo? E só avisando uma coisa, tá? Bota o retrato do velho outra vez, porque ele vai voltar nos braços do povo. Mas isso aí é um assunto para uma outra videoaula. Então, pessoal, até a próxima. Tchau, tchau.